Seja bem-vindo ao canal Conexão Atual. Venâncio Modlani, o que o futuro reserva? CADE não foi aprovada, qual será o futuro de Venâncio Modlani? Está a dizer que a CNE caçou a candidatura de Venâncio Modlani na CADE? Claramente. A caçar, estava à procura de erros. Claramente, eu conversei com alguns jornalistas de outros canais ontem e até vi a sua equipe a passar por aí, a ir para o museu. Paramos aí de carro, descemos para perceber qual é o cenário, porque estávamos a ver a partir de casa algumas pessoas a comer pão com badia, beber água. Então, alguém que tinha uma informação de dentro dizia que estavam a discutir o assunto Venâncio e já tinha se adiantado no dia anterior que Venâncio, aliás, a CADE chumbou. Aqui, na verdade, não é a CADE que chumbou, o alvo foi Venâncio, porque quando tu submete um processo, seja um partido, uma coligação na CNE, quando haver uma irregularidade, eles dão dias para você poder sanar. Não sei se foram dados esses dias, e se foram dados, não sei se foram aconselhados, porque, pelo que me parece, alguns vogais, ou se não, na sua maioria, na CNE, são comunicativos, comunicam bem, mas me espanta algumas atitudes, porque, pelo que eu saiba, no meu percurso como professor, primeiro se apresentam os aprovados, depois os reprovados. Foi estranho apresentar a CADE e também tem alguns assuntos da RD. Ontem eu vi, falava-se também nas televisões, rádios, RD, CADE. Então, é estranho porque a RD também teve alguns problemas em algumas províncias. Então, falavam da coligação CADE e da RD. Eu penso que não é bom, era apresentar como eles, a maioria, são dominados pela Frelimo, dizer a Frelimo já passou, a Renamo já passou, o MDM já passou e outros partidos que seguirem, que eles quiserem, ao invés de, quer dizer, parecia-me que estavam a justificar que havia um debate aceso sobre a CADE e também sobre a RD. Parecia que a RD e a CADE é que estavam a atrasar os resultados, mas na verdade é a figura do Venâncio Modlani. Você está cansado de perder tempo e se frustrar ao cortar legumes e queijos na cozinha? Chegou a hora de revolucionar a sua forma de preparar alimentos com o incrível cortador e ralador de legumes, verduras e queijos. Imagine poder cortar, ralar e fatiar todos os seus ingredientes. Esperamos que não haja mais algo no Conselho Constitucional. Dizia que a CADE teve irregularidades e não estava organizado. Tem esse fundamento de que a CADE apresentou algumas irregularidades como coligação? Bem, há várias hipóteses que se aventam aqui, por exemplo, do próprio convênio, e a CADE, alguns falam de 14 partidos, outros de 9. A CNE hoje confirmou 6 partidos. Ficamos a saber que o número já diminuiu e juntaram-se com o Futureno. Parece que no meio de tudo isso, houve algumas coisas que não foram bem seguidas. Fala-se daqui do convênio. Não sei se o convênio é dos tais partidos que ainda estão lá na CADE, ou permanece, porque alguns diziam que espalharam informação nas redes sociais, a dizer que a CADE está a concorrer com um convênio expirado, ou caducado, extemporâneo. Então, razão pela qual, portanto, e as listas iam cair todas. Esse foi um dos fundamentos, sim. Uma das fundamentações sim. da CNE. Exato. Diz que a CADE não está atualizada. Sim, quando ela devia ter sido atualizada. Quer dizer, uma coligação deve ser atualizada ciclo eleitoral por ciclo eleitoral. Sim. Passou o objetivo da CADE no passado, mas desta vez não foi atualizado. Mas é espantoso também que a própria CNE aprovou o registro, não sei lá o que, depois foi para o Conselho Constitucional, também aprovou. Meia volta a própria CNE reprova. No lugar de reprovar, eu acho que, para o bem da democracia, deveriam ter convidado o mandatário da CADE e explicar que você tem esta dificuldade e esta dificuldade, tal como explicaram todos os partidos, inclusive a RD. O seu partido foi explicado? Explicaram com clareza, até abriram a legislação, a lei eleitoral e a Constituição, e tudo ficou claro. Só a CADE é que não teve esse privilégio. Aí já não precisava de muita ginástica para poder, portanto, contestar ou fazer algum recurso, seja o que for. Então, penso que houve má fé da parte da própria CNE na questão da CADE. Na verdade, a CADE foi perseguida. Foi perseguida porque a CNE e a Frelimo só soube que a CADE ia sustentar a candidatura de Venâncio Modlani
depois de a candidatura da CAD para as provinciais e para as legislativas ter sido aprovado. E veja só que é a própria CNE, não é, que aprovou em primeira instância e depois levou para o Conselho Constitucional, que também foi aprovado e até saiu no BR. Agora, tamanha hipocrisia é quando mais tarde a própria CNE, que já tinha aprovado a candidatura da CAD, volta atrás ao perceber que esta CAD, afinal, é que vai sustentar a candidatura de Venâncio Mondlane. Você está cansado de perder tempo e se frustrar ao cortar legumes e queijos na cozinha? Chegou a hora de revolucionar a sua forma de preparar alimentos com o incrível cortador e ralador de legumes, verduras e queijos. Imagine poder cortar, ralar e fatiar todos os seus ingredientes. Normalmente, todo o expediente que vai à CNE tem gradação em termos de tempo e passos. Todos os passos foram verificados e nós fomos apurados. Se houvesse alguma irregularidade, temporariamente, não é? A CNE podia ter notificado a CAD e a CAD podia ter sido solicitada a suprir as irregularidades existentes. Houve irregularidades ou não houve? Houve algumas irregularidades. Quais são? Em Cabo Delgado e em Manica. Quais são as irregularidades? Fomos notificados e nós corrigimos. Eu não posso aqui agora especificar, mas era relacionado com algum problema com os membros que nós tínhamos lá no Coisa. Então, o que aconteceu? Fomos notificados e depois nós suprimos essas irregularidades, passou. E a nossa candidatura foi dada oficialmente que transitou. Fomos apurados. É verdade que o problema hoje nasce porque mais adiante, quando se aperceberam de que a CAD é que estava a sustentar a candidatura de Venâncio Mondlane, quiseram dar passos atrás. E é por isso que nós estamos convictos de que tudo aquilo que são os ditames da lei no processo eleitoral, nós cumprimos escrupulosamente. E por essa razão, não vemos espaço para que a nossa candidatura tenha sido reprovada. A justificação que a CNE traz hoje é puramente falaciosa. E por isso, vamos provar, porque o convênio, nós temos o convênio atualizado, não é? Quantos partidos fazem parte da vossa coligação? Neste momento, nós somos 9. Mas é preciso a CNE perceber... falou de 6 partidos. Mas é preciso perceber que alguns partidos, não é? Ou seja, por exemplo, o caso da Futurena, não é nenhum partido, mas é um grupo de cidadãos que se organizou e perfilou com a CAD, porque estes cidadãos sempre defendiam a causa de Venâncio Mondlane desde as eleições autárquicas, em que a Renamo e Venâncio Mondlane ganharam e que a própria Renamo não conseguiu impor-se para exigir que a candidatura do para exigir a presidência do município. Exatamente, a Renamo e a Venâncio Mondlane. E por que isso? Nós temos a certeza que neste momento, não é? Neste momento, a própria Renamo e a própria Frelimo, se soubessem que o fato de terem recusado a entrega de Maputo a Venâncio ia trazer este imbróglio tão grande, não podiam ter... É surpresa isso para É eles. verdade, foi Eles uma não sabiam. grande surpresa. Eles não pensavam que o que estavam a fazer era exatamente criar condições para que Venâncio granjeasse confiança de todos os moçambicanos. Agora, diga lá uma coisa, o ilustre Mondlane. As eleições legislativas neste ano vão sem a CAD. Nós temos a certeza que iremos para as eleições. Vocês têm a certeza de que a CAD vai avançar para as eleições? Se é que em Moçambique há lei e que o Conselho Constitucional funciona como um tribunal eleitoral, nós temos a certeza absoluta que nós vamos passar. Muito bem. Muito bem. A CAD tem a certeza de que vai avançar porque houve artimanhas. O porta-voz da CAD está a afirmar aqui que todas as irregularidades foram sanadas.
Tudo o que está a acontecer é perseguição, é má-fé dos órgãos eleitorais. É verdade. E é uma coisa que eu quero dizer, Mianga, desculpa, Vamos Mianga. respeitar. Há um porém que eu queria dizer aqui. Há uma coisa que eu queria dizer. Recorde-se, Mianga, que numa das entrevistas que nós tivemos aqui, eu dissera que o próprio presidente da CNE, o bispo Carlos Matinho, foi confessar junto ao bispo, ou arcebispo da Igreja Católica, no dia do escrutínio das eleições autárquicas, que estava a ser pressionado para falsear os resultados. Até pediu para que fizesse oração para ele. Dom Carlos Matinho e foi que confessar. fosse ungido lá no arcebispado. Isso aconteceu. Dom Carlos Matinho confessou Confessou que a quem está a pressionar. que foi pressionado. Por quê? Disseram a ele de que devia alterar os resultados, porque a Frelimo estava a perder em quase todos os municípios. E ele foi dito, tem que resolver a situação. Ele E não tinha saída. Não tinha saída. Então foi ter com o arcebispo da Igreja Católica, não é? Dom João Carlos, para pedir, não é? Auxílio e conselho, o que é que devia fazer. E ele foi aconselhado, ou fizeram oração para ele, e foi ungido com óleo dos catecúmenos para ser fortalecido. Mas, no entanto, Dom Carlos Matinho, quando saiu dali, foi trair exatamente o prelado da Igreja Católica. Ele foi fazer denunciá-lo. a mesma O coisa. contrário. Foi fazer o contrário. Exatamente. Aquilo que está a acontecer Pela agora. forma como a CAD está a posicionar, estão a afirmar que vocês são maiores que a Renamo maiores que a Renamo e outros partidos da oposição? É inegável. É inegável. Não são maiores que a Renamo. Nós somos maiores que a própria Frelimo. E é por CAD isso é maior que a própria Frelimo. nós hoje somos maiores que a própria Frelimo. Os moçambicanos compreenderam que este país tem recursos abundantes, tem condições para que nós sejamos uma Suíça. Se Venâncio Mondlane avançar junto com a CAD, acabou Frelimo, acabou Renamo neste país. É uma verdade. Essa é uma grande verdade. E por quê? Porque nós temos recursos abundantes Obrigado. para tornar esse, Não, esse eu país... tenho que ir para Renamo agora, depois volto. E daqui a pouco o Elvis também vai entrar, porque ele chegou depois de nós termos começado. Ele tem algo para dizer também. Vamos ficar 4 convidados daqui a pouco. Muito obrigado. Ilustre. Sim, primeiro... Parece que o fato de o Ilustre ter dito que a Renamo está a dizer que a decisão da CNE foi justa. Houve transparência. A CNE baseou-se na lei. Parece que não está a ser bem visto isso pela CAD. Parece que a Renamo está a celebrar, porque sem a CAD, a Renamo tem um caminho aberto. Não, e eu disse no ponto de vista daquilo que tem sido os processos anteriores. Ok. Olhando o número dos concorrentes, estamos a falar, foram aprovados 35. Então eu disse muito bem aqui que é pela primeira vez que somos amostrados pela CNE a este número de partidos concorrentes. Mas só chumbou a CAD. Sim. Outros 35 o povo nem conhece, meu. Isso não sei se isso é verdade. Depois, outra coisa, fico feliz ouvir aqui com o Dr. Mondlane, não é? Justino Mondlane, o porta-voz da CAD, a reconhecer que o problema do país é a Frelimo. E a dizer aqui claramente que o presidente da CNE, o Dom Massim, foi obrigado a anunciar e a tirar a vitória a Renamo em todos os municípios. Então eu penso que essa explicação... Ele, ao mesmo tempo, está a reconhecer que a Renamo é forte. É forte, sim. E devia explicar o Venâncio Mondlane essa explicação. Porque o Venâncio Mondlane sai a dizer que ele não está a governar a cidade de Maputo porque a Renamo não quis. É verdade. Mas não é, então ele está a dizer que não é Renamo, é Frelimo que Justino proibiu. Mondlane está a dizer que é a Frelimo. É a Frelimo. Então aqui parece que é uma contradição. Uma entre contradição, sim. E o Venâncio Mondlane pode fazer amanhã com a CAD. Se concorresse agora com a CAD, como está a dizer que vão recorrer e poderão ser repescados, mas eu tenho... Há essa possibilidade? Eu acho que não há possibilidade. Não há. É o fim da CAD. Se, por exemplo, o que ele disse, se é decisão da Frelimo, então não há possibilidade. Porque já se sabe aqui que a Frelimo faz o que quiser. Então não há possibilidade de a CAD voltar a ser repescada. Então, nesse sentido que eu dizia, olha, dos 36 partidos, 35 passaram,
Primeiro foi um trabalho, e nós estaríamos aqui a lamentar, como é dos 36? Só passaram 2, só passaram 3, isso seria mau. Mas passaram 35, vão concorrer. E até os candidatos... Mas esses 35 passaram, tem peso, tem relevância. Quem conhece esses Tem 35? peso, sim senhora, tem peso. Todos têm direito, são moçambicanos. E depois... Só a CAD que não e tem dizia direito. que a CAD ultrapassa a Renamo. Mas, ouve lá, isso seria uma aberração. E qual é a base dessa sondagem que traz? Porque nós não podemos trazer aqui o resultado de uma sondagem através de redes sociais, Facebook. Eu continuo a dizer, para nós medirmos a nossa força política, nós temos que fazermos uma estatística do país. Dizer, olha, são... Ir ao distrito. Ou distrito até localidade de povoação. Tem estrutura lá, semeada. A Renamo tem isso. A Renamo tem em todas as localidades e povoações. Tem delegados dos distritais, provinciais, localidades, postos administrativos, povoação, bairros. A CAD não.